igreja com as instituições governamentais, a igreja ela é a instituição mais importante, comparando a igreja com as instituições do governo. Por quê? Por mais que as instituições do governo tenham grandes quantidades de recursos financeiros, ela não consegue atender o homem na sua integralidade. Por isso que nós destacamos que a igreja, nesse sentido, ela é mais importante porque ela consegue atender o aspecto físico, social, sabedoria e espiritual do ser humano. Depois nós falamos sobre o mínimo irredutível. O mínimo irredutível é amar a Deus e amar o seu próximo. Nós trabalhamos a história do bom samaritano. E aí também o pastor Diógenes trabalhou sobre Lucas 2,52, que é o nosso textuário, que fala 4 áreas de crescimento. Baseado em Lucas 2,52, nós temos a área da... Vamos ver se vocês lembram. As 4 áreas do desenvolvimento humano, segundo Lucas 2,52, que são as 4 áreas que Jesus cresceram e foram as 4 áreas que vocês planejaram as disciplinas de amor. Quais são as 4 áreas? E social, exatamente. E hoje nós iremos falar sobre a roda da sabedoria. Nós vamos projetar a aula ali. Um resumo dessa aula, que a roda da sabedoria vai trabalhar sobre o equilíbrio que nós precisamos nos desenvolver nessas 4 áreas. Quando nós falamos desenvolvimento e crescimento humano, nós estamos dizendo que Deus, Ele tem intenções específicas para todas essas áreas do homem. Não estamos falando de humanismo, não, estamos falando à luz da Escritura. Essas 4 áreas que Deus nos chamou para sermos desenvolvidos. A própria palavra, quando a gente lê Lucas 2,52, quem pode ler para mim a introdução desse versículo, a primeira parte do versículo, Lucas 2,52. Alguém quer ler? E crescia Jesus em sabedoria. Obrigado, pastor. E crescia Jesus, né? Outras traduções vai dizer, e ia crescendo. Essa palavra implica que foi um processo em cada uma dessas áreas. E de repente a grande pergunta é, como o homem... Aqui Lucas é um médico, como vocês sabem, ele está descrevendo os aspectos do desenvolvimento de Jesus. Para que Jesus se desenvolveu? Para cumprir os propósitos de Deus na sua vida. Por isso que nós chamamos essa aula que Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso padrão. E a grande pergunta que, de repente, você possa fazer, por que eu devo me desenvolver? Nós devemos nos desenvolver para cumprir os propósitos de Deus para as nossas vidas. Nós chamamos de intenções de Deus. São os propósitos específicos de Deus para cada um de nós.
É aqui que nós estamos, então, falando agora sobre a roda da sabedoria, que é o crescimento de forma equilibrada. Pode projetar ali o seguinte slide agora, por favor. O seguinte. Isso. Nós iremos, a partir dos 4 amigos, eu vou mandar depois essa história para vocês estar lendo, mandar para vocês lerem no grupo da igreja. Aqui nós iremos apenas fazer uma introdução, porque esse tempo é curto. Pode passar para o slide que tem uma figura, essa figura. Nós temos uma pessoa aí. Pensando nas 4 áreas do crescimento, nós temos alguém aí, estilo Brian, né? Fisiculturista, assim, forte. Nós temos uma pessoa aí que o foco dela foi apenas na área física. Foi para a academia, praticou esporte. Ela não foi equilibrada, ela focou apenas nas questões físicas, dieta. Próximo. O outro focou apenas no aspecto social e relacional. Esse personagem, ele focou apenas no aspecto social. Visitou os amigos, gastou tempo, foi para o parque, investiu em relacionamento, foi a festas. O primeiro investiu na área física, o segundo na área social. Vamos ver o terceiro. O terceiro, ele cresceu apenas na área de sabedoria. Vocês percebem, né? Ele tem muitos livros, então é alguém que, de um QI elevado, ele buscou muito conhecimento. Vamos para o 4º personagem e o último. E aqui nós temos alguém que focou apenas na área espiritual. Ele só focou, só deu importância para as questões relacionadas à igreja, a evangelismo, a missões. Negligenciando o quê? Família, relacionamento, a área física. O chamado de Deus para nós é que todas essas áreas, de forma específica, nós possamos alcançar um desenvolvimento. E o que faz com que a vida seja equilibrada é a sabedoria de Deus. Por isso que nós chamamos essa aula Roda da Sabedoria. Pode passar, irmão, por favor. Nós chamamos de Roda da Sabedoria essa aula por quê? No exemplo abaixo ali nós temos 3 aros, e ali nós pensamos que as 3 dimensões primárias das relações é a relação espiritual, que é o nosso relacionamento com Deus. E ali nós temos Gênesis 1, 26. Depois nós temos o aspecto físico,
que é as nossas relações com as coisas que Deus criou. E depois nós temos a área social, que é a relação consigo mesmo e também com as pessoas. O próximo, por favor. Pensando nessas relações na área espiritual, vocês não conseguem ler, né, daí? Tá pequeno, né? Tá escuro, o slide não contribui muito. A ideia aqui é você entender essas três relações primárias, as principais, mais importantes. Aí, quando nós pensamos na área espiritual, que é essa relação das pessoas com Deus, nós estamos falando de relacionamento com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo, com a igreja, atividade de oração, evangelismo, discipulado, e até também um aspecto de batalha espiritual. Porque nós sabemos que nós temos o mundo espiritual, e no mundo espiritual também nós temos o inimigo das nossas almas. Próximo slide. As relações na área física, que são com pessoas e com a criação. Esse relacionamento inclui o próprio corpo físico, alimento, vestuário, água, as questões dos animais, planta, terra e tempo. Aqui são as coisas físicas que nós conseguimos pegar. O próximo. Na área social, esses relacionamentos na área social incluem família, amigos, comunidade, governo, relação com trabalhos, todas essas questões do relacionamento social. E o que faz com que a nossa vida seja equilibrado nesses três relacionamentos, que é físico, social e espiritual. A sabedoria de Deus, que é a palavra e as instruções de Deus. Aqui nós pegamos aquelas 4 áreas do crescimento e do desenvolvimento de Jesus, e nós entendemos que a sabedoria de Deus, que é a palavra e as instruções de Deus, é com que faz que as áreas elas possam caminhar de forma equilibrada. É nesse sentido que nós falamos que todos os aspectos da vida, eles glorificam e exaltam a Deus. Elas são para Deus. Todas as relações devem estar diante de Deus, ou Deus se preocupa com todas as relações. Gente, só um minutinho, eu vou abrir no meu celular, no meu telefone aqui a aula, porque o nosso slide aqui que nós montamos não ficou legal com a iluminação, eu não consigo visualizar ali, só um minutinho. Enquanto isso, se alguém quiser fazer alguma consideração. Muito bem, já consegui. Pode passar o próximo slide, por favor. Aí nós temos peço desculpa, viu, gente? Eu não sabia que não ia ficar claro para vocês aqui.
Então, a sabedoria é a integração dos 3 relacionamentos básicos. Essas relações estão integradas. Qual é o entendimento da sabedoria? Fazer as coisas da maneira de Deus, viver a vida como Ele desenhou, como Ele projetou para nós. É responder adequadamente a sua palavra. Nós falamos que essa aula é a roda da sabedoria, por quê? Nós temos ali uma roda, nós temos a área espiritual, social e física, que são os raios, e o aro. A sabedoria de Deus, ela dá equilíbrio nas outras 3 áreas. Então, quando nós pensamos em uma roda de bicicleta, se ela falta um raio, o que acontece? Como que ela fica? Como? Desequilibrada. Isso você precisa trazer para a sua vida. Pensar sobre a sua vida, essas 3 áreas das relações: espiritual, social e física. A sabedoria, ela dá equilíbrio nas outras 3 áreas. O que você precisa aprender sobre essa aula que é fundamental, é que a sabedoria de Deus, que é as instruções de Deus, a palavra de Deus, ela traz o quê? Uma vida equilibrada. Para mim faz sentido essa aula. Nós podemos focar apenas em uma área da vida. Por isso que nós mostramos aqui os 4 personagens. Alguém que buscou muito conhecimento, mas não buscava a área espiritual. Alguém que buscava cuidar do corpo físico, mas não tinha boas relações. E o que a palavra de Deus faz? Gera esse equilíbrio em todas as áreas. Deus tem intenções e propósito para todas as áreas. Próximo slide, por favor. A força do equilíbrio. Então, ali no centro, nós temos o homem. Não que o homem seja o centro da vida, é apenas um exemplo aqui. Ali nós temos o homem, e ali nós temos fora a sabedoria. A sabedoria é as instruções de Deus. Todas as instruções de Deus é a sabedoria de Deus. E quando a sabedoria de Deus, ela está fora, o que ela está fazendo? Dando equilíbrio nas outras 3 áreas. Na área física, na área social e também na área espiritual. Vocês não vão conseguir ler ali, mas eu quero compartilhar. Lucas 2,52 é o que está ali. Fala do equilíbrio nas 4 áreas. Uma roda em equilíbrio, e quando nós pensamos aqui na roda, pensamos em nossa vida, facilmente move-se na direção do seu objetivo. Serve ao propósito de Deus para a qual foi feita. Então, quando a nossa vida está equilibrada nas outras 3 áreas, quando nós recebemos a instrução de Deus e colocamos em prática, nós temos uma vida que se move aos propósitos de Deus. Nesse sentido, o desenvolvimento é mover na direção dos propósitos de Deus e suas intenções originais. As nossas aulas aqui falou muito sobre desenvolvimento, crescimento, florescimento. Mas o que significa florescer, desenvolver-se? Nós até usamos uma
uma metáfora muito simples, né? Que desenvolver é você sair do ponto A para o ponto B. Desenvolvimento é você mover-se. É você realmente caminhar para os propósitos de Deus. Próximo, por favor. Aí nós temos uma aplicação. Qual é a ideia? É você pensar agora na sua própria vida. Quais dessas 3 áreas você tem dado maior atenção? Isso é pessoal, você vai pensar agora, você não precisa responder. Quais 3 áreas da vida você tem dado maior atenção? É a área física? Você está focado apenas nas questões físicas da vida? Você está focado apenas nos relacionamentos? E negligenciando as questões físicas? Ou você está dando atenção apenas para os relacionamentos e esquecendo as questões espirituais? Qual é o nosso conselho? É nós buscarmos a sabedoria de Deus. A palavra de Deus é a sabedoria que vai trazer equilíbrio na nossa vida. Nós não conseguimos ter uma vida centrada em Cristo, centrada em Deus, se nós não buscar a instrução de Deus para a vida. Uma questão que nós precisamos ter na nossa mente e no nosso coração é que a Escritura, ela tem instrução para todas as áreas da vida. Casamento, família, relacionamento, cuidado com todas as coisas. Então, nós precisamos ler a Escritura, e pensar como nós aplicamos a Escritura nas nossas vidas, nas outras 3 áreas. Na área física, que são as questões físicas da vida, na área espiritual e na área social. Consegue pensar um pouquinho? De repente, qual é a área que você tem dado maior atenção? E qual é a área que você tem negligenciado? Tem pessoas que, às vezes, ela desistiu de crescer, de buscar conhecimento. Ela não acha importante vir na escola bíblica. Ela pode priorizar, domingo é dia de eu ter investido na família, nos relacionamentos. Também. Mas domingo é dia também da família vir buscar ao Senhor. Crescer como família na sua palavra. Então é nesse sentido que a Bíblia vai nos levar a termos uma vida equilibrada nas 4 áreas. Por quê? Nós falamos aqui domingo passado, o pastor Diógenes, sobre corondel, né? Corondel é uma palavra que surge bem na Reforma. Corondel quer dizer na face de Deus. O que significa isso? Que todos nós estamos na face de Deus, diante de Deus. E se eu estou diante de Deus, como que eu vou viver minha vida? Para agradá-lo e servi-lo e dar o meu melhor para que o nome de Cristo seja glorificado. Corondel é nós entendermos que nós estamos reunidos hoje e é uma bênção e é um privilégio. Mas amanhã eu continuo servindo a Cristo. Eu não sou cristão apenas no domingo. Eu sou cristão todos os dias. Na minha casa, no meu trabalho, na escola, na faculdade, no trânsito. É isso que nós chamamos de crescimento equilibrado.
a igreja grande aqui está reunida, mas amanhã a igreja está espalhada, sendo sal da terra e luz do mundo. E Jesus ele vai dizer em Mateus ali, para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Quando as pessoas, e aí nós pensamos agora em uma aplicação dessa lição, elas olharem para nós e nos ver praticando boas obras. O que é que fala o texto? Para que os homens vejam as vossas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Então, as nossas boas obras, elas glorificam a Deus. As nossas boas obras, elas geram impactos na vida das pessoas. Por isso, queremos desafiar vocês a se moverem. Essa aula aqui ela é bem pessoal, né? Vocês se moverem nas intenções de Deus. Então, quais as áreas que você tem negligenciado? Ou quais as áreas que você tem investido mais e sendo negligente com outras? O convite de Jesus para nós é crescimento equilibrado. Amém? Amém. Quero chamar minha esposa, ela vai dar outra aula agora. Essa aula que é a matemática do reino, nós mudamos aqui, é uma mudança um pouco na forma que nós iremos abordar. Por quê? No próximo domingo, nós teremos a aula sobre projeto semente, que aí vocês vão trabalhar em equipe. No próximo domingo, vocês vão pensar em uma intervenção comunitária. Vocês vão planejar uma intervenção como igreja. Claro que nós vamos alinhar com o pastor Faustino, ele vai nos orientar, mas nós vamos pensar numa intervenção como igreja, e nós queremos fazer essa intervenção aqui em equipe. Pode ser uma intervenção de meia hora, uma coisa muito simples, mas nós queremos ter um evangelho prático. Essa aula que a Sabrina vai ministrar agora, vai também nos desafiar e vai preparar o terreno para essa próximo domingo. Apresentar a Sabrina, minha esposa. Eu já falei um pouco sobre nossa família e ela pode, de repente, expressar mais questões aqui sobre ela também. Bom dia, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Louvado seja Deus por mais um dia na presença do Senhor. Vamos seguir, então. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a matemática do reino. Então, quando nós dizemos a matemática do reino, nós já chegamos a um entendimento de que não é a matemática lógica, né? Porque se a gente for fazer algumas contas, algumas somas, algumas multiplicações, de acordo com a palavra de Deus, de acordo com os milagres que a gente vê na Bíblia, foge totalmente da lógica, né? Os próprios matemáticos ficam, uau, como assim? Como pode acontecer isso? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essa matemática do reino, que é uma matemática que está além da lógica, da nossa lógica. Além do 1 mais 1, 2, 2 mais 2, 4, né? Então, é tipo assim, 1 mais 1, 500, 1 mais 3, 900, e é nesse nível aí que a gente vai conversar um pouquinho. Então, vamos... o material já está ali com o nosso amado irmão, para ele projetar para a gente. E aí a gente vai... Com o slide verde, irmão, por favor. Certo.
sou a Sabrina, né? Sou missionária da Jocum e também da Harvest Brasil, Harvest Foundation, que é uma fundação, e estamos aqui para somar juntamente com os irmãos, né? Para somar no reino, dentro da matemática do reino. Glória a Deus. Próximo irmão, por favor. As igrejas que você está implantando, alguma vez já pensaram que são muito necessitadas ou pequenas demais para ajudar os outros? Então, na igreja que nós iniciamos, ou uma igreja pequena, ou uma igreja grande, às vezes a gente acha que nós somos insuficientes para ajudar os outros, né? Ah, não posso ajudar, a nossa igreja é muito pequena, a nossa igreja não tem recurso, então a gente não pode ajudar. Próximo, por favor. Você alguma vez pensou que a sua igreja era muito necessitada para poder ajudar os outros? Alguma vez já passou isso pela sua cabeça? A igreja é muito pequena, a gente não consegue ajudar as outras pessoas. Ah, apareceu aí 30 pessoas precisando de ajuda na mesma semana. Ah, a gente não consegue ajudar todo mundo, a nossa igreja é muito pequena. A gente não tem recurso suficiente para ajudar todo mundo. Então, sempre vem esse pensamento na cabeça da gente, né? Que a gente nunca tem o suficiente para ajudar o outro. Ou até mesmo em casa, né? Passa uma pessoa na rua pedindo 1 quilo de alguma coisa. Ah, eu não tenho o suficiente. Ah, se eu tirar do meu, vai faltar. Então, esse pensamento, ele impede a gente de prosperar no reino, né? Impede a igreja de Deus de crescer nesse movimento do reino. Próximo, irmão, por favor. E aí nós entramos aqui numa matemática do reino, uma soma do reino. Ele dá força ao cansado e multiplica o poder ao que não tem nenhum vigor. E aí a gente vai fazer uma soma aqui agora. Primeiro, ele dá força ao cansado. Primeiro, ele dá força ao cansado. Pode vir alguém aqui, por gentileza, me ajudar? 2 pessoas. Mais um de cada vez, gente, sem brigar, foi para todo mundo. Aqui desse lado, meu irmão, por favor. Então, ele dá força... Pode vir para cá um pouquinho. Ele dá força ao cansado, não é? Que é a nossa fraqueza. Nós estamos aqui fracos. Só que aí entra aqui... Segura esse outro. Aqui agora. Quem entra nessa matemática? Deus. E aí, isso aqui vai sair... Então, Deus, ele pega a nossa fraqueza e aí ele multiplica por quê? Por ele mesmo, que é... Então, aqui... Som. Thomas, tá saindo na gravação. Som. Thomas. Som. Agora foi. Então, essa aqui é a matemática de Deus. Se a gente for fazer a nossa matemática, é a nossa fraqueza, vezes o nosso desânimo, vezes o nosso cansaço, vezes não tenho mais força, vezes vou desistir. Mas aí Deus, ele entra nessa matemática. E aí a nossa fraqueza vezes Deus vai sair igual à força. Então, sempre que nós colocarmos Deus dentro dessa matemática, da nossa matemática, a gente vai sempre ter um resultado positivo. Se a gente leva a matemática para a lógica, nunca vai ser, nunca não, às vezes vai dar certo, mas nem sempre vai ser um resultado positivo. Então, a gente muito obrigada, irmãos e irmãos, podem sentar. Quando a gente vai para a nossa lógica, para a nossa matemática, nós acabamos nos tornando incrédulos. Acabamos nos tornando pessoas que passam a não crer mais naquilo, a não crer mais no milagre. E aí nós deixamos de presenciar os milagres de Deus. O próximo, irmão, por favor.
Então, nós introduzimos esse versículo, né, de Isaías 40, 29, inserimos ele na matemática de Deus. E aí nós conseguimos ter o resultado que, diante da nossa fraqueza, onde está Deus, nós nos tornamos forte. E aí nós temos a força para poder prosseguir por aquilo que nós precisamos. Então, aí nós fizemos essa introdução da matemática do reino. Próximo, irmão. Nossa debilidade vezes Deus é igual força. E essa força não vem de nós mesmos, né, irmãos? Essa força sempre vai vir de Deus para nossas vidas. O próximo, por favor. E aí, então, nós temos 2 exemplos aqui. 2 exemplos dessa matemática do reino, dessa matemática ilógica para nós como seres humanos. E aí, então, eu quero fazer o seguinte, eu queria dividir 2 grupos. Vamos fazer assim, aqui a gente tem um número bom. A Val e a Nelly, por favor, passa para esse lado de cá. E aí a gente vai fazer o seguinte, vamos distribuir para vocês. Esse grupo aqui desse lado vai abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 6. Do versículo 1 ao 14. João, capítulo 6, do versículo 1 ao 14. E aí e esse lado de cá, vai abrir em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17, do 7 ao 16. João 6, do 1 ao 14. E 1 Reis 17, do 7 ao 16. E aí, o que nós vamos fazer? Você vai ler o versículo, o capítulo aí que eu expus para você, e aí você vai fazer uma soma dentro da matemática de Deus, da matemática do reino, e a gente vai chegar a um resultado final, de acordo com o que está escrito na Bíblia, de acordo com o que os versículos nos diz. Então, Edson, por gentileza, distribui aqui para os nossos irmãos. E aí, no final, vocês vão vir aqui apresentar essa matemática para o outro grupo. Esse grupo vai vir apresentar para esse grupo e esse grupo vai apresentar para esse grupo a história que você leu e o resultado final dessa matemática. Tá bom? Nós temos 10 minutos para fazer isso, ok? Então, você vai ler aí os versículos e vai chegar a um resultado, a um denominador. Pode se juntarem, pode levantar, pode andar, conversar entre vocês, tá bom, gente? É entre vocês. Vocês que vão, um vai ler a Bíblia, o outro vai conduzir aí e vai fazer. Isso. João, capítulo 6, do 1 ao 14. 1 Reis 17, do 7 ao 16. E aí vocês vão lendo e aí vão colocando as folhas no chão. Essas folhas vão auxiliar vocês a chegar no resultado final. Ajuda lá. Gente, o grupo do Brian aqui, eu vejo que vocês têm bastante gente, né? Vocês não querem fazer aqui, que tem mais espaço para vocês? Para vocês conseguirem interagir? Que aí vocês não conseguem colocar no chão e entender a dinâmica. Pode vir para cá, gente. Tá vendo como o grupo da Val fez aqui? Ó, que aí eles conseguem trabalhar junto em equipe. A ideia é sermos práticos aqui nesse ensinamento com vocês. Ou pode fazer no púlpito também. Você vai abrir o texto e você vai primeiro fazer a leitura do texto. Depois que você fazer a leitura, aí você vai montar a fórmula. Não vai montando a fórmula enquanto você vai lendo, que aí você não entende. Você precisa montar a fórmula depois que lê o texto. Lê o texto para entender como foi o texto.
Gente, Deus sempre vai ser o fator multiplicador no processo. Isso, um leia em voz alta. A segui-lo, porque viram os sinais milagrosos que ele tinha realizado ao curar os doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com seus discípulos. Estava próximo à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pães para este povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários, só tem um número aí, né? 200 denários não comprariam pães suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Tem 200 denários por aí, não? Tem uma moedinha aí? Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Outro número aí. Mas o que é isto para tanta gente? Jesus disse: mandem o povo se sentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se sentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Mais outro número aí, né? 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam sentados. Portanto, quanto queriam. O mesmo fez com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Então eles os juntaram e encheram 12 cestos, outro número, 12 cestos dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal milagroso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, este é o profeta que devia vir ao mundo. E aí encontraram os números? 5.000, 2 pães, 5 peixes, 2 pães. Na sequência, né? 12 é o resultado, é um dos resultados, né? 12. Já está no final. 12 É praticamente o final, né? comida para de novo. 5.000. Tem mais aí, tem mais aqui, tem igual. Tem mais. Aí você vai somar então os 5 pães mais. E Jesus. Isso. 12 cestos aonde? 6. Foi o que sobrou, né? Aqui, ó. Entre cada um. Isso. Cadê os números? Aqui tem mais um. Aqui, ó. Mais. Jesus. Onde é que vai estar Jesus? A comida não veio antes, não? O menino que tinha os pães. Jesus está conosco. Comida para 5.000 homens. Mais. E aí, é isso mesmo? Aqui também? Comida para 5.000 pães e 2 peixes, mais Jesus. Não. Mas e as mulheres e as crianças? Não é mais Jesus? São 5.000 homens e mais as mulheres e crianças. Mais Jesus. Mulheres e crianças vêm depois dos homens. O professor está dando uma dica aí, ó. Bora pegar a dica aí do professor. Ó, tem 12 cestos. O 12 é o resultado. Jesus Pro é antes? início, pro início o menino. 5 Qual era o recurso que ele tinha? 5 pães e 2 O peixes. menino mais o recurso. Entendeu? Ah, tá. Porque Deus multiplica esse recurso que ele tem no final. Não é Só no isso? final que tem o resultado. Isso. Então, O recurso menino mais. Cada um pegar um Mais papel 5 desse. pães. 5 pães mais Jesus. Esse é o recurso. Boa ideia. Quem é o fator multiplicador? Jesus. Vezes Jesus. Vezes, Vamos pegar. entendi. Vezes Jesus. Igual 12 cestos. Que aí alimentou as 5.000 homens e crianças e Igual mulheres. 12 cestos. Isso. Tem que pegar gente Mais. a mesma quantidade de papéis que tem, vai ter que pegar Tá pessoas. valendo nota. Tem um grupo ali que não está participando, está só observando. É brincadeira.
Eles vão segurar os papéis, eles não sabem ainda, mas vão segurar os papéis. É nota 10, agora, professor, quem tá... Cada um pega um pedaço de Só que papel, vão mas pegar pega na em ordem. ordem. Um pega Aí, pra Brian, cá, dá uma outro ordem pega já. do lado dele. Outro pega... Já pega na Mulheres ordem. e crianças, pega na olha ordem. só. Mulheres e Pega crianças. Mulheres e crianças. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Eu acho que tá certo. Pode pegar. Mais Menino. para mulheres. É mais. Aqui. Comida para. Mas ó, tá tudo em ordem para. Ah, tá, já tem dois, né? Então, mas as pessoas vão estar em ordem enfileirado aqui. Cada um pega um. Tá conferido. Mas não é 12 cestos, mas Deixa ela salvar primeiro. Os 12 cestos geraram comida para mais 5.000 homens e mulheres e crianças. então não seria 12 cestos igual. Ah, não, os 12 cestos foi o que sobrou, na verdade. É verdade. Entendi. Mais. É verdade, é o que sobrou. Então esse aqui vai lá pro final. Mais Jesus. Gente, pastor Faustino falando. Espera um pouquinho, gente. Não Interprete o mexa texto. ainda aí. Deixa eu conferir aqui. Ó, menino, mais 5 pães, 2 peixes. Vezes Jesus. Igual comida para 5.000 pessoas. Aqui. Comida para 5.000 pessoas. Mais Mais comida comida para mulheres e mais 12 cestos. mais comida para mulheres e crianças, mais comida para mulheres e crianças. Aí o que sobrou foram 12 cestos. Mais 12 cestos. É isso aí. Agora acho que é isso, hein? Já tá lá. Grava aí. Porque ele multiplica. A Vamos já tá gravando para depois mandar lá no Instagram, ver se tá certinho. Já? Cada um vai pegando aí? Sobrou alguma folha não, né? Coloca em ordem e aí depois a gente se estabelece depois já. Quem coloca. pegar aqui Porque vai se cada um assim, pegar ó. é meio... Entendeu? Pega, vai pra lá. Você não vai assim. apresentar agora. Isso. Aí Então, ela faz esse daqui vai pro canto de lá. E vem ele. Então, eu pego aqui, o próximo que vem atrás de mim pega o próximo. Vai pra lá. Aí ela faz uma pilha e depois distribui. Não, tá certo, tá certo. Pode seguir. Pode seguir, é isso aí, Bruninho, é isso aí, Bruninho. Tá dando certo. Aí, cada um. Cada um tem que saber seu número. Cada um pega o seu e vai seguindo a sequência que o Brian comentou aí. Quem vai o próximo? Peraí, mas não vamos fugir da sequência. Quem é o próximo aqui? Quem vai ali? Pode vir, Alguém irmão, se pega quiser, irmão. Eu. Pode vir, por favor, irmão. Falta mais um aqui. Vai lá do lado da... Bora. Vai começar de lá pra cá. Muito bem. E a matemática do reino é boa, né? Dá pra gente pegar um 10? Mas já falta uma linha. É manito aí, vai tirar uma foto. Ah, dá, nem espaço pra. Dá pra ir mais pra um pouquinho. Puxa pra lá, mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vai começar de lá então, né? Começou com um menino. O menino é o Brian, né, Brian? Cada um que tem a folha fala, né? Isso. Igual. Menino. Mais. 5 pais e 2 peixes. Multiplica. Isso. Jesus. Igual. Comida para. Mais. Comida. Para. Mulheres e crianças. Mais. 12 cestos
enviou discípulos para que eles procurassem recursos para que comprassem, né? Mas eles sabiam que deveria ser feito, então, quando Jesus está no meio da matemática, sempre vai multiplicar o ponto transbordar e sobrar ainda 12 cestos de pães. Em lógica matemática, Jesus, na lógica humana matemática, Jesus é a parte que não faz a lógica, onde que realmente faz a multiplicação, onde que é o milagre de Deus. A gente percebe que entrou Jesus na história, né? Então, se não tem Jesus na história, tinha ficado 5 pães e 2 peixes e acabar. Não tinha chegado a esse resultado. Exatamente. E eu acredito também a fé, né? Sim. Eu tenho só isso, mas é o que eu tenho. Creio que o Senhor pode multiplicar aquilo pouco. Entregar o que eu tenho para Jesus. E ele vai dar de pode fazer. Maravilhoso. Muito bem. Jesus foi proposital. Tem mãos. Eu ia ajudar, tentar ajudar. Qual foi a história de vocês? Sobre a viúva com o filho dela. Que não tinha, tipo, só tinha água e o trigo com azeite para se alimentar. Então o meu é viúva. Um molho. Igual. Um bolo. Um pão, né? Para três pessoas. Duas refeições por dia. Multiplicado por 365 dias. Multiplicado por 2 anos e meio de fome, é igual a 5.475 mil pães, no caso, mas é bom pouco. Pães ou bolos. Refeições, no caso, né? 2 refeições por dia, 5.000 e poucos, 2 anos. É comida, né? Exato. Então, a história é a seguinte. A viúva... A viúva, ela tinha só o azeite e a farinha, né? Suficiente para um dia de alimentação para ela e para o filho. Aí Elias pediu um bolo, ela não tinha, né? Aí entrou Deus na história, né? Acabou que ela, né, conseguiu fazer, né, os pães e acabou multiplicando a refeição por 2 anos, né? Que ela pôde se alimentar e ainda sobrou 5.475 pedaços, pães, né, refeições no caso. Quando Deus entrou na história, houve a multiplicação. É que ela tinha só uma refeição, né? Ela ia comer e ia morrer. Exato. E aí Deus entrou na história e ela conseguiu fazer 5.475 refeições. Então, de uma, então, a matemática de Deus. 1 mais Infinito. 2 anos. 2 anos para 2 anos e meio de fome, 5.475 refeições. Amém. E entrou também aí, não somente a fé daquela mulher, mas a obediência, né? Não foi somente a fé, não foi só eu, tá bom, eu acredito, mas eu vou fazer porque eu sei que Deus vai fazer. Né? Eu vou entregar aquilo que eu tenho porque eu sei que Deus vai fazer. Então não é somente você, eu creio, mas eu creio e eu vou obedecer aquilo que Deus está mandando fazer. Entende? Então Deus manda a gente fazer muitas coisas, mas às vezes a gente acha que um passinho é o suficiente. Mas não, Deus manda a gente entrar, mergulhar e para poder desfrutar daquilo tudo que Ele tem para nós. Né? A nossa submissão a Deus. Né? A nossa submissão a Deus gera bênçãos, né? Nossa submissão a Deus, nossa obediência a Deus gera bênçãos. Não somente para nós, mas para quem está ao nosso redor, para quem está à nossa volta. Eu queria só finalizar com um testemunho bem rápido.
E eu convidei 3 amigos. E esses 3 amigos, eu fiz almoço para essas 3 famílias, mais a minha família. Estava contadinho. E eles resolveram levar um monte de gente porque era uma festa segura. E eu falei com a minha mãe, e agora? O que nós vamos colocar na mesa? Né? E eu fui, a gente tinha feito uma panela assim, com risoto. E eu falei com a mãe, e agora? Esse povo vai comer. E a gente vai ter que correr atrás de outra coisa enquanto esse povo está comendo. E eu fui em cima da panela e eu orei. E esse povo comeu de abundância e sobrou meia panela de arroz. Aí nesse dia eu falei, se o Senhor multiplica, porque aquela panela não esvaziava, gente. Aquele povo se servia e aquela panela não esvaziava. E eu tinha, acho que fazia, sei lá, 5, 6 meses que eu tinha convertido. E eu me lembro dessa panela que não esvaziou nunca. Então, assim, eu sou grata a Deus porque Ele fez a multiplicação dentro da minha casa e com pessoas que não conheciam a Cristo. Nesse dia eu pude testemunhar o que Deus fez naquela panela. Contar um testemunho também para contribuir com essa multiplicação. Nós estávamos entregando Bíblias no sertão. E como que nós fazemos? Nós fazemos o mapa da cidade e fazemos o mapa da zona rural também. Na zona rural, que é uma dinâmica muito difícil para você entregar Bíblias, nós levamos a equipe até um determinado local e a equipe vem andando. Então, ela fica a manhã toda caminhando, de casa em casa, orando pelas famílias, evangelizando e entregando Bíblias. E eles têm que alcançar onde está o nosso caminhão, os nossos carros. E eu lembro que uma equipe chegou. Eu não estava no momento desse milagre, mas eu testemunhei o final. Uma equipe falou que nós deixamos eles em um local com poucas Bíblias, e havia muitas casas. E eles oraram, e eles presenciaram Deus multiplicando Bíblias para atender todas as famílias. Alguém pode olhar assim e falar assim, isso é verdade? Isso é verdade, irmãos. Deus multiplicou Bíblias lá no Cratoval, lá na nossa base lá. Então, é a matemática do reino. São coisas simples assim, que nós nem percebemos às vezes, mas Deus multiplica os recursos. Glória a Deus. Então, essa é a matemática do reino. É onde a lógica não alcança. Onde a gente acha que o que a gente tem não é o suficiente. Onde a gente acha que o que nós temos serve só para mim. Eu tenho só comida para eu comer hoje. Então, eu não posso servir mais 3 pessoas que chegaram na minha casa. Eu vou deixar para almoçar depois que eles forem embora. Mas Deus, ele realmente entra na história e ele faz a multiplicação necessária. E aí a gente pode, uma pergunta assim, Deus poderia ter alimentado Elias de outra maneira? Deus poderia ter alimentado aquela multidão de outra maneira? Poderia, mas ele quis mostrar para aquele povo que ele tem o controle nas mãos dele, que o poder está nas mãos dele, que ele faz de acordo com a vontade dele. Então, nós descansarmos e entendermos que Deus, ele pode fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos. Deus, ele entra na história e ele é o agente multiplicador. Sempre vai ser Deus o agente multiplicador. Eu não tenho, mas aí põe Deus lá, vezes Deus. Eu não posso, vezes Deus. E aí o denominador comum sempre é Deus e o final sempre vai ter um resultado positivo. Amém? Glória a Deus. Aí eu tenho aqui mais um exemplo. O irmão pode passar o slide, por gentileza? Até chegar em Davi, por favor. Aí, obrigado, irmão. Mais um exemplo que nós temos, né? Da multiplicação. E aqui não é coisa física, não é coisa palpável. Aqui é Davi com mais 5 pedras e um cajado. E aí Deus entrou na história e houve a vitória. E essa vitória foi só para que Davi fosse reconhecido?
Não, mas foi para que todo mundo soubesse que havia um Deus em Israel. E isso aconteceu. Todos ali souberam que havia um Deus em Israel a partir da obediência de Davi, a partir da disposição de Davi de ir lá com aquilo que ele tinha na mão. Né? Ele não tinha uma espada, ele não fazia parte do exército, ele somente tinha na sua mão uma funda e 5 pedrinhas. E aí ele foi lá com o que ele tinha nas mãos dele e foi usado por Deus, e Deus foi reconhecido em todo Israel. Então, aquilo que nós temos na nossa mão pode trazer a revelação de quem é Deus para toda uma nação. Próximo, por favor. Todos os crentes devem investir no reino. Por que a gente fala isso? Porque nós sabemos que todo cristão ele tem algo para investir no reino. E eu não estou falando de finanças, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando do seu tempo, eu estou falando da sua oração, do seu tempo de discipulado, do seu tempo de conversa, um chá da tarde com uma irmã que precisa ouvir uma conversa, que precisa conversar, um futebol com um irmão que precisa desabafar. Você vai sempre ter algo para poder servir o outro. Você sempre vai ter algo para poder abençoar o outro. E aí vem da disposição do nosso coração em obedecer e entregar a Deus aquilo que nós temos. E eu não digo somente de recurso financeiro. Eu digo também de tempo, eu digo também de amizade, de contribuição, de palavra, de sabedoria. Tudo que você tem. Você sempre vai ter algo para abençoar a vida de alguém. E aí cabe a nós obedecermos e entregarmos aquilo para o Senhor fazer a multiplicação. O próximo, por favor. Todos são requeridos a usar o que tem em suas mãos. Então, você pode usar aquilo que você tem nas suas mãos para poder abençoar o outro. Eu não posso abençoar um missionário, mas eu posso doar 1 hora do meu tempo e ir numa comunidade e ensinar as mulheres a fazer crochê. Eu não posso dar o dízimo, não posso dar uma oferta grande na igreja, mas eu posso comprar uns pãezinhos e levar para aquelas crianças que ficam ali na rua brincando, às vezes não se sabe se ela tem o que comer ou não em casa. Entende? É aquilo que você tem. E Deus vai fazer aquilo se multiplicar. E você vai ver Deus sendo revelado não somente para eles, porque essa entrega nossa, irmãos, isso traz muito mais crescimento para nós, pessoal, do que para o outro, mas vai também abençoar o outro. Então, eu vou crescer, eu como pessoa vou crescer naquela situação, mas vou abençoar o outro que está diante de mim, necessitado. Próximo, irmão. Nada é muito pequeno ou muito insignificante. Recursos materiais, tempo, oração e amor. Então, nada disso é insignificante. Nada disso é insuficiente. Se você tem tempo, você tem amor, você tem oração e você tem qualquer recurso material, você pode servir. Você pode fazer uma comunidade ser alcançada pelo Evangelho através daquilo que você tem nas suas mãos, através da disposição do seu coração. Próximo, por favor. Lei da colheita. Deus multiplica o que é semeado com amor obediente. 1 Coríntios 15, 58. Que ele vai falar que Deus, ele honra, né, aquilo que você faz, ele honra a sua entrega. Deus, ele vai honrar a sua entrega. Que aquilo que você faz, o Senhor está vendo. Que o seu trabalho ele não é vão no Senhor, né? É o que vai falar lá em 1 Coríntios. Seu trabalho não é vão no Senhor. Então, tudo que você fizer para Deus, o Senhor ele está vendo e vai haver uma recompensa. Se não for aqui, vai ser eterna, mas vai haver uma recompensa. Então, e o desejo do nosso coração é que nós não façamos as coisas com pensamento na recompensa, mas com o pensamento de que em servir, em entregar a Deus o que Ele tem para aquela comunidade. Próximo. Nós podemos não ver a multiplicação, mas ela está lá. Próximo. A motivação. Obediência motivada por amor e não em busca de bênção. Então, aquilo que eu acabei de falar, né? Então, nós temos que ser obediente com entrega, com amor, e não por aquilo que nós vamos receber em troca. Próximo.
a desobediência é algo perigoso, porque você pode reter a bênção não somente sua, mas também do outro. Então, a desobediência, ela vai fazer com que você é privado de ser abençoado e também é privado de abençoar o seu irmão, o seu próximo. Eu tenho um testemunho pequeno para contar. Lá na base aqui da onde a gente está, na Jocum, uma irmã me ofereceu para comprar os leites para a Helena. A Helena tem alergia à proteína de leite. Então, a Helena toma um leite específico. E aí a irmã falou, eu vou comprar. Eu falei, não, irmã, não precisa. Não tem necessidade, a gente está dando para ela assim aos poucos e tal. Ela, não, irmã, eu vou comprar. E aí o Senhor falou comigo, não retém a bênção da irmã. Falei, amém, não vou reter a bênção da irmã. E aí ela foi lá e comprou os leites, me trouxe 3 latas de leite. E aí comecei a dar para a Helena. No outro dia ela me chamou lá em casa. Irmã, tem uma bênção para te contar. Eu falei, o que foi, irmã? Ela falou, irmã, eu comprei o leite ontem para a Helena. Quando foi à noite, eu recebi uma oferta 3 vezes mais do que o preço que eu paguei no leite. E ela falou, irmã, até os centavos. Foi assim, eu multipliquei por 3, foi até os centavos. Foi assim, a multiplicação mesmo, foi bênção de Deus. Eu falei, glória a Deus. Então, eu entendi que realmente Deus falou comigo para eu não reter a bênção da irmã, e a irmã foi usada por Deus para abençoar nossas vidas. Então, quando um abençoa o outro, o Senhor vai estar sempre multiplicando essa bênção. Então, seja para você, seja para o outro. Então, entregue ao Senhor aquilo que você tem nas suas mãos. A próxima, irmã, por favor. Há algo na sua mão que você teme entregar a Deus? Responda para você mesmo, ou responda para Deus. Há algo em sua mão que você teme entregar a Deus? Então, o Senhor pede a você hoje, entrega aquilo que Ele colocou nas suas mãos. Entregue a Ele aquilo que Ele colocou nas suas mãos, para que haja essa multiplicação, não somente na sua vida, mas na vida também do próximo que está ao seu redor. Amém? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguma colocação, irmãos? Que nós terminamos por aqui. Amém? Então, ficou claro, os irmãos entenderam. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, tenta durante essa semana, irmãos, colocar isso em prática. E ver Deus agindo, Deus fazendo. Que cada vez que você faz uma prática, no outro dia você vai ver a resposta de Deus daquela sua entrega. Quando você entregar algo, Deus vai trazer de volta para você aquilo que você está precisando. Às vezes não é aquilo que você precisa naquele momento, mas em algum momento você vai precisar daquilo que Deus está entregando para você. Então, use aquele talento que Deus te deu para abençoar vidas, porque o fruto, ele não é para a árvore, né? O fruto, ele é sempre para alimentar o outro. Então, faça com que o seu fruto alimente uma geração inteira. Amém? Que Deus abençoe a vida dos meus irmãos. Pastor Faustino? Tá lá, tá vindo. Muito obrigada, irmãos. Deus abençoe. Próximo domingo, então, nós encerramos, né? Então, domingo nós encerraremos o nosso tempo com a igreja. Pode vir, pastor. Eu espero todos vocês aqui para nós finalizarmos. Vamos colocar em pé? Agradecemos a Deus por esse momento, esse desafio. Que Deus nos dê uma visão para fazermos a obra do Senhor. E conforme foi dito aqui, tudo que nós vimos, o que Deus pede é principalmente de coração disposto. Coração que esteja disposto a servir a Ele. Esse material aqui para passar. Tá. Caso alguém queira esse material completo do curso, qual que é o custo desse aqui? R$5, tá? A gente pode depois disponibilizar para vocês. Vamos orar mais uma vez? Pai, te agradecendo por esse momento que passamos aqui estudando a Tua Palavra, Pai, e também nesses exemplos que vimos na Tua Palavra, Pai, que o Senhor usa pessoas, ó Deus, de forma que aquilo que temos, que consideramos pouco, o Senhor multiplica. E também o Senhor multiplica a força daqueles que estão cansados, ó Pai. Nós te agradecemos por esse momento. Abençoe, ó Pai, esse ministério da Jocum. Abençoe, Pai, esse treinamento. E a todos que vieram nesse culto agora pela manhã também. Nós te agradecemos no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Temos um pequeno intervalo e já vamos iniciar o culto dessa manhã.